Irmão, nós vamos abrir num livro bem fácil, tá? Você não vai pedir ajuda para ninguém, em nome de Jesus. Zacarias, Velho Testamento. Se tiver dificuldade, vai até Mateus e volta 2 livros, tá? É o penúltimo livro do Velho Testamento. Mateus, vai até Mateus, se tiver dificuldade. Você vai voltar um pouquinho, vai estar em Malaquias. Volta mais um pouquinho, vai estar em Zacarias, tá? Quando você encontrar em referência à palavra de Deus, você se coloque de pé, em nome de Jesus. Povo inteligente na presença de Deus, louvado seja Deus por isso. Irmãos, nós vamos ler, depois eu vou falar o capítulo, é onde nós vamos ler em nome de Jesus, tá? Eu peço que agora você coloque a Bíblia sobre o teu coração. Isso. Você está com a palavra de Deus sobre o teu coração. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Isso. A partir desse momento, meu irmão e minha irmã, começa a pedir para o Senhor que Ele venha te dar entendimento de cada palavra a qual será ministrada aqui essa noite. Peça para o Senhor que você venha entender tudo aquilo que Ele quer falar com você. Aleluia! Oremos em nome do Senhor Jesus. É isso. Aplauda o único digno de todo louvor e de toda adoração. Aleluia. Louvado seja Deus por tudo isso. Graças a Deus. Louvado seja Deus, irmãos. A partir desse momento é o Senhor que vai falar o nosso coração. Amém? Dá uma olhada, irmão. Toda vez que eu vou pregar, eu tremo do alto da minha cabeça às plantas do pé. Porque toda vez que eu vou pregar, eu falo para o Senhor: Senhor, se for sair algo da minha vontade, Senhor, me envergonha. Porque eu não quero que venha sair nada da minha vontade, mas sim aquilo que o Senhor tem a falar. Para que cada um daqueles que vão ouvir, Senhor, como primeiramente sai para mim, nós viemos ali ser cheio da Tua presença, da Tua graça e da Sua misericórdia. Amém? Agora pega a sua Bíblia sobre a tua mão. Você está no livro de Zacarias. Você vai para o capítulo de número 7. Zacarias, capítulo de número 7. Zacarias 7, a partir do versículo de número 1, tá? Versículo de número 1 até o versículo de número 7. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor em nome de Jesus. Aconteceu no 4º ano do rei Dário que a palavra do Senhor veio a Zacarias no 4º dia do 9º mês, que é Quisleu, quando o povo enviou Sarezer e Regem-Meleque e os seus homens à casa de Deus para suplicarem o favor do Senhor, a graça do Senhor. 3. E para dizerem aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos exércitos e aos profetas: chorarei eu no 5º mês, fazendo abstinência, como tenho feito por tantos anos. 4. Então a palavra do Senhor dos exércitos veio a mim, dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, porventura foi mesmo para mim que jejuastes? 6. Ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmo que comestes e bebestes? 7. Não foram estas as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos primeiros profetas, quando Jerusalém estava habitada e em paz, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? Irmãos, você já vai entender o que o Senhor vai falar ao teu coração. Aqui, o livro de Zacarias, nós vemos que ele é o Apocalipse do Velho Testamento.
Muitas profecias que nós vemos no livro de Zacarias, nós vamos ver também lá em Apocalipse. E para nós entendermos aqui o que o Senhor está dizendo a esse povo, é necessário que nós voltemos um pouquinho ao tempo, para que nós venhamos entender o que o Senhor está falando, por que esse povo foi até a casa de Deus clamar aos servos do Senhor, para que Ele viesse falar com eles. O povo estava da forma que nós estamos hoje aqui essa noite, e como nós estamos aqui, diante da presença de Deus, fazendo não a nossa vontade, mas sim a vontade do Senhor. Só que os dias eles vão passando e esse povo ele vai esfriar o teu amor, como muitas das vezes aconteceu conosco, né? Estarmos naquele fervor de servir a Deus, mas os dias vão passando e nós ficamos naquela, esfriando e aumentando o amor, esfriando a nossa ida aos cultos e aumentando. E aí o povo vai começar a fazer cada um conforme aquilo que cada um quer fazer. E aí, ao fazerem isso, o Senhor vai começar a não falar mais com esse povo e permitir que esse povo eles venham ser dispersos. Cada um vai para o seu lado e não vai existir mais essa paz, não vai existir mais esse amor, não vai existir mais a graça do Senhor. Cada um vai para um lado, e Jerusalém ela vai ser destruída. Onde o povo se encontrava para adorar a Deus, ali não vai mais existir. E aí aquele povo, a qual ora estavam bem, ora estava mal, como nós temos aqueles dias de estarmos firmes na presença do Senhor, e dias estamos desanimados, esse povo era da mesma forma. Só que agora, o templo, a casa do Senhor, onde ele se encontrava, o Senhor vai permitir que venham ser destruídas, e cada um vai para uma cidade diferente. E o Senhor vai pedir para que eles venham jejuar e orar, para que a graça e a misericórdia do Senhor venha voltar sobre aquele povo. Irmãos, nós estamos aqui essa noite na presença do Senhor, e não sabemos a responsabilidade a qual nós temos de estar aqui. Às vezes, irmãos, nós se perguntamos diversas coisas, mas não perguntamos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Se preparamos para muitas coisas, talvez seja até repetitivo o que o Senhor fala conosco culto após culto, mas enquanto nós não consertarmos com Deus, nós vamos ficar escutando aqui culto após culto. Evangeliza mais, tenha mais presença ao culto, leia mais a Bíblia. Quantas vezes nós ouvimos isso pela boca de cada um que sobe aqui? Deus tem usado e falado isso conosco. E enquanto nós não melhorarmos, o Senhor vai estar falando conosco. Leia mais a Bíblia, evangeliza mais, tenha mais frequência aos cultos. E nós já estamos cansados de ouvir isso. Mas entra ano, sai ano, e nós continuamos da mesma forma. E esse povo estava assim, desse jeito. E o Senhor vai permitir que eles venham se dispersar, cada um para um lugar diferente. Aí esse povo agora ele vai começar o quê? Sentir falta da paz do Senhor, da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor. E eles vão lembrar que alguns não se desviaram da presença do Senhor, alguns permaneceram. E eles vão até a casa de Deus, até a casa de oração, onde ali estão os escolhidos do Senhor, que não se desviaram nem para a esquerda e nem para a direita. E vão dizer: clame a Deus, nós já estamos há 70 anos jejuando, orando, e nada muda, nada acontece. Nós devemos parar de orar ou continuar? E talvez nós estamos assim, dessa forma. Eu devo continuar na igreja ou sair da igreja? Nós vemos tantas coisas no dia de hoje, né? Que nós podemos louvar a Deus dentro da nossa casa, que nós podemos ler a palavra de Deus dentro da nossa casa, que nós não precisamos estar na casa de oração, na casa de Deus, para que nós venhamos servir a Deus.
Nós vemos tantas coisas falando para que nós não venhamos estar aqui reunidos. E a palavra de Deus vai ser bem clara para nós, que nós não viemos fazer como é o costume de muitos, deixar de se ajuntarmos na casa de Deus, deixarmos de congregar na casa do Senhor, porque muitas pessoas estão deixando de fazer isso, mas que nós viemos se alegrar na presença do Senhor. Quando Deus nos repreende, nós não devemos entristecer, mas sim se alegrarmos que o Senhor está preocupado conosco, não quer que nós venhamos fazer como esse povo aqui está clamando a Ele, depois de 70 anos, está andando sem saber para onde está indo. E aí vai lembrar da adoração a Deus, aí vai lembrar dos cuidados a que Deus tinha com cada um deles, e eles vão dizer: clame a Deus, nós já estamos 70 anos orando, jejuando, e nada muda. Clame ao Senhor. E nós talvez estamos aqui dentro da casa de Deus dessa forma, né, irmãos? Esse povo, eles vão ficar 70 anos clamando a Deus. Eu 3 anos que eu oro por algo que Deus não ouve, eu já estou murmurando. Quantos anos você está orando por algo e já começou a murmurar com Deus? Transforme essa murmuração em agradecimento a Deus, irmão. Irmãos, quanto tempo você não agradece pela tua saúde? Minha saúde está boa, para que eu vou agradecer? Não é verdade? Nós somos assim. Mas eu tenho enfermidade, pastor. Aí você tem que glorificar mais ainda, porque mesmo você na enfermidade, o Senhor tem cuidado de você. E às vezes nós ficamos procurando motivos para louvar a Deus. E aí esse povo vai clamar ao Senhor, e o Senhor vai começar a refrescar a mente deles, e vai dizer: vocês estavam me louvando, me adorando, e eu cuidava de cada um de vocês, mas vocês começaram a murmurar, quiseram se afastar da presença, e eu, o Senhor, comecei a não ouvir mais a oração de vocês. Diga misericórdia por isso. Aqui nós estamos no Velho Testamento, irmãos. Quando eu leio o Velho Testamento, eu glorifico a Deus por não ter nascido nessa época, porque aqui não tinha a desculpa que nós cristãos damos no dia de hoje. Aqui não tinha o disse-me-disse que muitas das vezes nós estamos cansados de ouvir, ou até mesmo de olhar para nós e dizer: como eu posso dar uma desculpa dessa para um Deus tão grandioso? Irmãos, nós conseguimos enganar uns aos outros se assim nós agirmos dessa forma, mas a Deus ninguém engana. Esse povo estava adorando a Deus e glorificando a Deus, mas Deus conhecia cada um deles e a vontade que cada um deles tinha. E eles vão demorar 70 anos ali, jejuando, orando, jejuando, orando, jejuando, orando, e o Senhor não vai responder nenhum deles. E aí eles vão se lembrar da casa de Deus, da casa de oração, e vão até lá, até os sacerdotes, e vão clamar a eles: olha, nós estamos há 70 anos jejuando, orando, e o Senhor não nos responde. Clama a Ele, para que nós venhamos entender se nós devemos continuar jejuando, ou se nós devemos parar. E o que o Senhor vai responder para eles: vocês jejuam, vocês comem, vocês bebem,
O jejum que vocês estão fazendo é para mim mesmo? Ou é para vocês próprios? O que Deus está falando para nós no dia de hoje? A oração que nós estamos fazendo dia após dia é para o nosso próprio benefício ou é para nos aproximar ainda mais de Deus? Qual tem sido a oração de nós, servos do Senhor? Benefício próprio ou para que nós venhamos se aproximar mais de Deus? Aí na sua casa você vai ler Zacarias capítulo de número 7 inteiro. Deus vai falar com detalhe cada atribuição que esse povo tinha. Eles estavam ignorando as viúvas, os pobres, todos aqueles que precisavam, eles estavam ignorando. A hora deles adorar a Deus, glorificar a Deus, eles faziam acepção de pessoas. Ali estavam um se aparecendo para o outro, mas Deus estava olhando a forma que eles estavam adorando. Talvez nós aqui, na hora do louvor, nós damos aquele glórias a Deus tão maravilhoso, né? Que talvez ele se espalhe aqui pelas casas, próximo, por tudo. Mas e dentro do nosso coração, como está? Esse louvor seu é puro e verdadeiro? Ou quando nós saímos lá para fora, existe alguma coisa que está igual esse povo aqui? Você está sentindo a paz, o acolhimento do Senhor, a graça e a misericórdia, mas tem alguma coisa lá fora que faz você dar uma olhadinha, observar. Irmãos, existem pessoas que estão desviadas, irmãos. Eu oro muito por essas pessoas que não têm mais força para estar na casa do Senhor. Elas mesmas se culparam a elas de tais coisas. E eu me preocupo muito com esse povo, com essas pessoas. Por quê? Porque elas estão longe da presença do Senhor. Mas aqui nós vamos ver que Deus está falando não para aquelas pessoas que estão lá fora, mas sim aqueles que estavam dentro da presença do Senhor. Presta atenção numa coisa: existem pessoas que estão dentro da igreja e estão desviadas da presença de Deus, e essas pessoas são a que mais me preocupa. Como assim, pastor? A que mais te preocupa? As que estão lá fora. Os nossos olhos, eles estão fáceis de observar que elas precisam voltar para a presença do Senhor. Mas aqueles que estão dentro da casa do Senhor e que estão desviados, esses são o que mais me preocupa. E como eu vou saber se eu estou desviado dentro da igreja? Observe-se, pois, o homem e a mulher a si mesmo. A sua alegria de estar num lugar que você gosta, eu não vou nem sugerir, mas você vai imaginar algo que você gosta de estar, algo que te alegre. Essa alegria que você sente para ir em tal lugar, que nós não somos proibidos de ir, é a mesma alegria de você vir adorar a Deus, estar no culto. Essa oração que nós fazemos aqui reunidos, e todos nós viemos orar porque estamos ali no calor da adoração, da oração a Deus. Na tua casa, quando está somente você, você tem essa mesma alegria, esse mesmo amor? Nós estamos aqui clamando pela nossa família todos os domingos, para que Deus venha alcançar aqueles que não conhecem a Deus ainda, aqueles que estão desviados. Essa mesma oração que nós fazemos aqui no calor, que estamos aqui reunidos dentro da casa do Senhor, você tem feito essa oração na tua casa com o mesmo clamor, com a mesma vontade, com o mesmo amor? Se algumas
dessas palavras a qual o Senhor tem falado ao meu e ao teu coração, você não faz parte dela, saiba que você está se desviando da presença do Senhor, mesmo estando na casa de Deus. E misericórdia por isso, irmão, misericórdia mesmo. Hoje nós temos pessoas que abrem uma igreja para ter um lucro financeiro. Quem já viu isso? As pessoas estão brincando de servir a Deus. Hoje nós vemos não um, não dois, mas vários falsos profetas. Quem tem visto falsos profetas? E eu não me preocupo com nada disso, porque a palavra de Deus diz que é necessário que venha a ter os falsos profetas, que venha acontecer tudo isso que está acontecendo. E por que existem falsos profetas? Porque existem os falsos adoradores ao Senhor, os que alimentam os falsos profetas, os que alimentam a mentira, os que alimentam a adoração a Deus, que na verdade a adoração está sendo feita para o homem. E aí eu começo a examinar a mim mesmo, antes de observar o meu próximo. E essa mesma pergunta que o Senhor tem feito aqui para nós, eu me faço ela todos os dias. Será que o meu culto, a qual eu faço na igreja, tem sido o mesmo culto no meu lar, na minha casa, quando eu estou sozinho, quando eu estou no trabalho, quando eu estou em algum lugar? Será que a mesma adoração na hora do louvor, essa adoração tem sido lá no meu lar, no meu trabalho, onde quer que eu esteja? Será que a felicidade que eu tenho de estar num lugar onde eu gosto de ir, será que essa mesma felicidade eu tenho para ir adorar a Deus? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Deus está aqui alertando a nós, irmãos, que os dias de hoje, irmãos, nós estamos vendo que é difícil você ver os verdadeiros adoradores ao Senhor. É difícil você ver uma igreja a qual se preocupa em pregar a palavra de Deus e que nada venha mudar isso. Hoje nós vemos que dificilmente nós vamos ver pessoas voltadas para fazer a obra de Deus sem que venha ter lucro financeiramente. E nós vemos tudo isso, irmãos, diante dos nossos olhos. E qual valor nós temos dado a tudo isso? Qual importância nós temos dado para tudo isso? Deus aqui está alertando esse povo que 70 anos eles vão ficar jejuando, orando, e o Senhor não vai ouvir a oração de nenhum deles. E aí agora eles vão até a casa do Senhor, a casa de oração, e ali clamar aos servos de Deus, aos profetas daquela época, aqui no caso Zacarias, para que ele venha clamar ao Senhor, e ali de imediato o Senhor vai responder. Por quê? Porque Zacarias, ele vem de uma família de servidão a Deus, ele vem de uma separação de servir a Deus. Não é só no dia de hoje que existiam muitas coisas que faziam aqueles que serviam a Deus se desviar da presença de Deus, como hoje nós vemos. Nessa época aqui já existia, mas Zacarias ele entendeu que não existia prazeres, não existia lugares, não existia nada melhor do que estar na presença de Deus. E aí esse povo vai chegar até Zacarias
e pedir para que ele venha clamar a Deus e dizer: 70 anos estamos jejuando e Deus não nos responde. O que nós viemos fazer? Continuamos o nosso jejum ou vamos parar? E aí Deus vai mostrar a cada um deles a forma que eles estavam cultuando a Deus, assim como Ele está mostrando a mim e a você a forma que nós estamos cultuando ao Senhor. E cada um de nós aqui examinamos a nós mesmos, não uns aos outros, porque quando falamos assim, examine-se o irmão da direita, ou o irmão da esquerda, ou fulano ou beltrano, é fácil. Mas quando diz assim: tu homens, tu mulher, examine a tu mesmo, a forma que você está cultuando a Deus. Talvez nós estamos aqui, irmãos, dentro da igreja, mas desviado da presença do Senhor. O vir até a igreja não nos faz um servo de Deus. Por isso que existe culto quarta, sexta e domingo, para que cada dia de culto nós venhamos aprender um pouquinho mais do que é servir a Deus. Aí quando nós se afastamos, dificilmente nós iremos conseguir entender aquilo que o Senhor queira nos falar. Nós não vamos nos encher da presença do Senhor, nem de estar na casa dele. E esse povo aqui vai ouvir: vocês têm desfeito das viúvas, dos pobres, dos menosprezados. Vocês não têm olhado isso. Quando eu li essa passagem, irmãos, eu comecei a lembrar de nós mesmos. Às vezes nós estamos agindo assim, dessa forma. Quantas pessoas passam aqui na frente, irmãos, andando sem direção, com bebidas na mão, com drogas. E nós, a igreja do Senhor, os escolhidos pelo Senhor, os purificados, limpos pelo Senhor, o que nós estamos fazendo? Mas antes, irmão, de nós evangelizarmos, nós temos que examinar a nós mesmos, primeiramente. Talvez você esteja desviado da presença do Senhor, mesmo estando na casa de Deus. E Deus essa noite está falando ao meu e ao teu coração: examine-se a você mesmo. Nós podemos, irmãos, demonstrar estarmos bem, mas o Senhor conhece a cada um de nós. Vim aqui pregar, louvar, adorar a Deus. Isso não me faz ser um servo do Senhor. Tem muito mais ainda, muito além. Ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, gravar capítulos, versículos da Bíblia, isso não te faz um servo de Deus. Se você não praticar tudo isso, você esquecer disso. E muitas das vezes estamos assim, irmão. Quantas vezes estamos lembrando, esquecendo, na verdade, esquecendo que nós somos servos do Senhor, e existem coisas que aqueles que servem a Deus não podemos fazer parte. Mas a Bíblia diz que todos nós pecamos, todos nós erramos, é verdade. Nós pecamos no falar, nós pecamos no ouvir, nós pecamos no andar, nós pecamos de diversas formas. Mas o pecado a qual o Senhor está falando aqui para nós é adoração a Ele. Sente paz e quer mais paz. Sente o amor de Deus e quer mais amor. Esse povo aqui sentiu tudo isso que nós estamos sentindo aqui, a graça, a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Mas por um tempo, esse amor vai se esfriar.
como alguns de nós estamos com o amor esfriando, e nós estamos percebendo isso, já faz tempo que nós estamos percebendo isso, e ao invés de nós buscarmos que esse amor venha voltar, nós estamos alimentando esse distanciar de Deus, nós estamos alimentando a falta de oração, nós estamos alimentando a falta de leitura da palavra de Deus. E aí você quer jejuar e orar mais quanto tempo? Igual esse povo aqui? Você quer sentir o desprezo a qual esse povo está sentindo aqui nesse momento? O abandono? Para que aí você venha entender que nada disso que você está alimentando vai fazer você melhor, ou sentir essa paz e esse amor. Aqui o Senhor está dizendo a nós, irmãos, nós estamos olhando pessoas que estão desviadas e apresentando ela em oração, e devemos fazer isso. Só que muitas das vezes, irmão, antes de fazermos isso, nós temos que observar a nós mesmos. O sair da presença do Senhor, irmãos, nunca é da noite para o dia. Presta atenção numa coisa: o início da nossa caminhada com Deus, alguém consegue observar o erro de alguém? Não. No começo da nossa caminhada, alguém reclama de 2 horas de adoração a Deus? Não. Eu lembro do início da minha caminhada, eu chegava... A igreja ia abrir 7 horas, eu chegava às 5h20 na frente da igreja. E hoje? Hoje eu chego atrasado. Antes, eu lia a Bíblia na minha casa 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas e não cansava. Hoje 20 minutos, 30 minutos já está bom. Minha oração era 2, 3 vezes por dia. Hoje, só na hora que acordo já está bom demais. Deus não quer que nós venhamos ser dessa forma. Quer que nossa adoração a Deus ela venha a ser contínua. Esse povo aqui vai orar, jejuar 70 anos. E aí quando eles se cansarem, quando eles começarem a sentir falta da casa de Deus, a casa de oração, aí eles vão até o lugar onde pode encontrar a Deus. Irmãos, hoje muitos estão trocando o estar na presença de Deus pelo culto no lar, irmão. O culto no lar, ele tem que ser um culto a mais, não ser trocado por estar na presença de Deus. E Deus aqui essa noite está nos alertando a isso. A caridade que nós devemos ter, isso não deve ser uma obrigação nossa, mas sim algo espontâneo nosso, porque nós temos o amor, a graça e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E aqui você vai ler na sua casa Zacarias, capítulo de número 7. Você vai ver que Deus maravilhoso é esse que nós temos. Quando esse povo vai clamar a Ele, Ele vai falar a forma que eles estavam adorando a Deus. Ele vai mostrar a cada um como eles começaram a adoração e como eles estavam depois de passarem por tudo isso. Deus, irmãos, Ele só vai dar a mim e a você aquilo que nós verdadeiramente precisamos. Você está orando por algo, Deus não te deu ainda, porque isso talvez vai te tirar da presença do Senhor, te afastar do estar na presença de Deus. E que nós essa noite viemos entender, irmãos, que estar na presença de Deus é a melhor coisa que existe no mundo.
Se essa noite você se sentiu repreendido, irmãos, não entristeça o teu coração, mas sim se alegre, que Deus quer que você venha servir a Ele com alegria, não com dúvida. Amém? Quantos entenderam a palavra de Deus essa noite? Dê uma linda salva de palmas em nome de Jesus.